Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nesse capítulo 20, fala de uma pessoa que não gostava muito de ouvir, mas ele gostava de ver. Então, no capítulo 20 do Evangelho, o verbo ver, viu, vi, ver, o verbo ver, ele é pronunciado pelo menos umas 13 vezes no capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. E vai marcando aí, viu? Uma vez, está vendo? Vai marcando aí o verbo aí, quantas vezes aparece aí. Se não me falha a memória, é pelo menos umas 13 vezes, eu acho 10 vezes, vamos ver aí. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Parece que era o pastor Cláudio e o Nilton correndo. E aí o Nilton corre mais do que o pastor Cláudio, chegou primeiro, pastor Cláudio, tá vendo? Você não está treinando? O Nilton treina direto. E abaixando-se de novo, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que em seguida entrou o sepulcro, e novamente viu no chão os lençóis. O que o lenço que tinha estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Vocês estão vendo aí interessante essa ordem aí, ó? Viu e creu. Se não tivesse visto, ele não teria crido. E é a palavra que eu quero nesta noite ministrar para você: crer para ver, e não é ver para crer. A ordem dos fatores aí vai alterar. Ele viu e creu. Nessa noite eu quero que você entenda que você tem que crer para ver, e não ver para crer. E geralmente os discípulos foram tomados por uma incredulidade, e eles estavam como Tomé, querendo ver para crer. Continua. Porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estava ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos, novamente viu, dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhes eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu, novamente, Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dizendo, onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que, novamente, vira, do verbo ver, o Senhor, e que ele lhe dissera isto. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Pai, seja convosco.
E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo novamente o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeos, não estava com ele quando veio Jesus. Disse-lhe, pois, os outros discípulos, novamente: Vimos, do verbo ver, o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, eu não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tomé ainda foi mais enfático e falou: se eu não ver, se eu não botar a mão, se eu não tocar, eu não acredito. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse-lhe: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E aí Jesus teve misericórdia de Tomé, e apareceu para Tomé, e permitiu que Tomé tocasse nas suas feridas, mas deu um sermão, deu uma bronca, e ainda falou: seja crente, homem, seja crente. E Tomé respondeu, disse: Senhor meu Deus, oi meu Deus. Disse-lhe: por que me viste? Jesus falou: por que me viste novamente? Do verbo ver, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram, mas creem. O crer para ver, e não o ver para crer. É interessante, queridos, nessa passagem, porque quando as situações são favoráveis, a gente se empolga, né? Hoje mesmo, quando a médica falou que minha mãe vai acordar, já há uma euforia dentro de casa, já há uma expectativa. Daniel já mudou o temperamento, todo mundo fica na expectativa da minha mãe acordar. E a gente fica à mercê de um milagre, mas parece que nós queremos e somos muitas vezes induzidos a ver para crer. É interessante, quando nós estamos passando por um sufoco, seja um casamento destruído, seja uma resposta que não chega, quando há alguma perspectiva ou alguma novidade favorável àquilo, nós cremos. Mas quando os relatórios médicos são dos piores, quando as respostas são das piores, quando você quer muito passar em um concurso e vê que a competição, e ali são poucas vagas para muitos candidatos, a sua fé fica abalada, e você fica vendo: ai meu Deus, só quando eu ver meu nome na lista é que eu acredito, é que eu creio. Eu tenho que ver para crer, como Tomé. Mas Tomé tomou foi uma bronca. Jesus falou: seja crente, rapaz, acredite. Existem situações que nós entramos, que muitas vezes é para testar a nossa fé. Há um tempo atrás eu estava aqui, orando com vocês e falando com minha mãe, que estava internada no hospital do Paranoá, depois foi para o HUB. Eu pregando aqui, ó, Juliana estava sentada ali, agora ela mudou, não senta mais ali não, agora ela senta ali, ó. Cadê ela? Está ali, ó. E ela falou: apóstolo, deixa eu ir lá no HUB para ver se eu consigo transferir sua mãe para lá. E quando minha mãe foi para lá, melhorou, e passou conosco, em agosto fez 3 anos,
com saúde, saudável, cantando muito melhor do que antes das cirurgias que ela passou. E minha irmã também, quantas vezes aqui orando e colocando a possibilidade da minha irmã com câncer, fazendo quimioterapia, se recuperar, e nós oramos, e minha irmã tem vencido, e agora por último, minha irmã pegou até Covid, e venceu também o Covid, sendo a mais debilitada da família neste momento. E nós vemos os milagres, e às vezes não acreditamos. Ali, os discípulos viram as vestes. Hoje nós vemos os milagres, o que Deus tem feito na nossa vida. Ou você não tem nenhum milagre para falar que Deus fez na tua vida? Tem milagres. João destaca aqui a condição de incredulidade dos discípulos. Eles viam, mas não conseguiam perceber o significado dos acontecimentos relacionados à morte de Jesus, que ele falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Eles foram tomados por uma incredulidade, por um medo. É incrível como a incredulidade e o medo caminham juntos. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade, ela caminha do lado do medo, da insegurança. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Quando estamos cheios do amor de Deus, o medo vai embora. Como aconteceu com os heróis da fé. Aqueles que foram jogados em fornalhas, na jaula com leões. A incredulidade gera em nós medo. Os discípulos permaneceram nessa condição até que o Senhor apareceu a eles. Os que o viram deixaram de lado a incredulidade e creram que Cristo crucificado havia ressuscitado. Mas Tomé não o viu, e porque não o viu, permaneceu incrédulo. Às vezes, porque nós pedimos muito milagre a Deus e não acontece da nossa maneira, da maneira que nós gostaríamos que fosse, a gente fica incrédulo. Tomé queria estar naquela reunião e ter visto, mas ele faltou uma reunião de 12 e não viu. E ainda ficou falando que os outros estavam mentindo, porque ele só acreditava se tocasse. Os outros falaram, ele apareceu, Tomé. Apareceu nada, rapaz. Eu só acredito se eu botar o dedo na ferida e ver. Além de faltar a reunião, ainda duvidou do que aconteceu na reunião. A incredulidade. Porque não viu, permaneceu incrédulo. A fé de Tomé, como a dos discípulos, estava claramente condicionada ao que via. Quando este, porém, viu o Senhor, seus olhos se abriram e ele foi liberto da incredulidade. Ele foi liberto. Versículo 28 e 29. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu, ó Deus meu. E disse Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, porém, operei também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. O que Jesus fez e a gente nem viu e nem ouviu, não está nem escrito na Bíblia, porque foi muita coisa que ele fez, que os livros não caberiam. Talvez hoje um pendrive aí, gigabyte, poderia caber tudo que Jesus fez. Mas o interessante é a condição dos discípulos e a repreensão de Jesus. Isso daqui, queridos, nos deixa um alerta para a nossa própria realidade espiritual. Será que eu não estou do mesmo jeito? Será que eu não estou querendo ver para crer, ao invés de crer para ver o milagre, para ver os sinais e os prodígios? Isso daqui desperta um sinal para nós. A nossa realidade espiritual
Nós não podemos ser tomados por incrédulos ou por uma incredulidade. Ah, mas eu acho que eu não consigo esse emprego. O meu sonho é ser isso, mas eu não consigo. Tudo é possível ao que crê. Enquanto eu estou falando isso, o Espírito Santo de Deus está enchendo você de coragem, de fé. Porque você sabe que quando você creu, você viu. Estou falando aqui para vocês de acontecimentos da minha família. Quando você creu, você viu o milagre de Deus. Você não foi tomado por medo nem incredulidade. Imagina quando João, a Vilani estava ali com Rayane internada. Não precisou a gente crer para ver o milagre? Não está o milagre que está tocando aqui na frente? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Mas a gente tem que crer para ver o milagre, para acreditar nesse milagre. É preciso primeiro crer, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Sempre eu falava, João, Aline, eu colocava diante de Deus: ô Senhor, orava com Leliane, me dá condições para eu casar, ter uma esposa, ter filhos, me dá um bom emprego. E a gente orava. E eu ainda falava, eu queria ser um bombeiro, um herói, aqueles que descem correndo na parede, igual o Homem-Aranha, aqueles que passa por cima de uma corda de um prédio para o outro, aqueles que são verdadeiros barabaristas, aqueles que descem igual o Homem-Aranha, descem nos prédios. Eu vi aquele povo de cabeça para baixo, correndo, e eu falo: Senhor, se eu passar no bombeiro, eu vou ter condição de casar. E aí eu passo no bombeiro. E ainda vou para o centro de treinamento operacional, fazer justamente isso. Descer de cabeça para baixo, descer correndo, fazer aquelas manobras. Me torno instrutor dos bombeiros, na área de salvamento aéreo, paraquedista de resgate, na área de salvamento em superfície, incêndio. Eu me torno um instrutor dentro do centro de treinamento operacional, fazendo o que eu gostava de fazer. Deus me respondeu, porque além de eu casar, porque eu consegui um bom emprego, eu também realizei um sonho. Mas eu não vi tudo aquilo, mas eu acreditei. Às vezes você tem que crer, fazer a sua parte, mas você tem que crer. Mas, às vezes, a última palavra não é do médico, nem do advogado, nem do especialista. A última palavra é de Deus. Por isso que nós temos que crer. É preciso crer, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Nossa fé não deve estar firmada naquilo que vemos, mas na palavra do Senhor. Vocês podem sim galgar ótimos empregos e concursos, Daniel. Vocês podem sim ter excelentes casamentos e serem felizes, e terem também como testemunhar da maneira que eu estou testemunhando aqui. E a gente também pode ver pessoas sendo curadas, libertas, restauradas. Esses sinais e prodígios acompanharão aqueles que... Ou é aqueles que vê? Aqueles que creem. Não é aqueles que vê, não, é aqueles que creem. Aqueles que acreditam. É preciso crer. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Como está a sua fé? Firme ou vacilante? Será que você... Era a hora da Rayane entrar com o piano dela agora. Trom, 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 trom. É nessa hora da pergunta. Como está a sua fé? Deixa a Rayane chegar aqui, que essa pergunta vai ser mais forte para você.
É nessa hora que eu quero que você examine a si mesmo. Se você não está igual o bully, de pouca fé. O bully é pouca fé. Se a nossa fé está inexistente, nessa noite o Espírito Santo vai renovar a nossa fé. Deus pode mudar o teu marido. Deus pode mudar você. Deus pode mudar os seus filhos. A realidade espiritual que você está vivendo. Eu sei que depois que a gente vê a pessoa aqui na frente dando testemunho, é muito fácil crer. Eu sei que quando a gente vê o pastor Cláudio hoje pregando a palavra de Deus, é muito fácil a gente crer. Mas naquela época, quem acreditava que esse homem ia ser um pastor? Mas eu acreditei. E eu ungi ele a pastor. E às vezes tem pessoas que acreditam mais na gente do que a gente mesmo. Jesus acredita em você. Ele acredita tanto em você e em mim, que Ele morreu na cruz por nós. Como está a sua fé? Firme ou vacilante? Será que ela está baseada na palavra de Deus? Ou você depende daquilo que vê para crer que ela está cumprindo o seu propósito? Você tem que ver as circunstâncias para você acreditar. Cuidado, porque quando Pedro viu a circunstância, ele começou a afundar. Lembre-se de que a fé não precisa ver. Na palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é a prova das coisas que não vemos. Então não precisa ver para crer. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Das coisas que não se veem. Cristo teve misericórdia de Tomé ao aparecer para ele, mas ainda assim o repreendeu. Seja crente de verdade, rapaz. A fé não precisa você ver, basta você crer. Quando você crê, os sinais e os prodígios acompanham, e você percebe que está em comunhão com Deus, que você está movido por Deus. Eu sei que não é fácil estar aqui pregando e vivendo isso na pele. Cada relatório médico. A minha irmã mesmo chegou a falar para mim: Kiko, não me passa mais relatório não, porque esse médico já matou a nossa mãe tantas vezes. Fica difícil acreditar no milagre vendo o médico falar só o contrário. Eu preciso ver um bom relatório médico para eu acreditar. Eu preciso ver minha mãe andando para acreditar que Deus pode colocar ela de pé, se assim for a vontade dele. Eu preciso ver minha mãe cantando lá em casa para eu acreditar que isso é possível. Eu preciso crer. Quando nós cremos, tudo muda ao nosso redor. Você às vezes está querendo ver sinais, e às vezes até aparece um sinal, um sinalzinho pequenininho. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas para o profeta, para o homem de Deus, é sinal que vai chover. É sinal que está vindo chuva de Deus na tua direção, porque você está esperando em Deus, crendo, mesmo sem ver.
Eu acredito que a situação era desconfortável, né, João Vitor? Quando você via teu pai ali e o pessoal virando teu pai para cá, virando para lá, para poder facilitar a respiração dele, a gente fica apertado. João Vitor já tendo que ser praticamente o substituto do pai. Se acontecer alguma coisa com meu pai, mãe, agora eu vou ter que ser o homem da casa. É difícil a gente já começar a fazer planos em cima de uma realidade que possa vir a acontecer. O irmão Vicente, como ele está ali, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Fica de pé aí, irmão Vicente. Faz assim, ó. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Nós temos que acreditar, crer, para ver o milagre de Deus na nossa vida. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, querido, para a gente orar. Cristo teve misericórdia de Tomé. Eu creio que Cristo está tendo misericórdia da gente também. E está dando a oportunidade da gente acreditar novamente. Oh, Deus. Está dando a oportunidade de você esvaziar de você mesmo. E de você se encher do Espírito Santo de Deus. Não olha para a circunstância não. Olha para o teu milagre. Olha para o autor e consumador da tua fé. Filho, olha para Deus. Coloca Deus. Descansa nele. Tira esse fardo das suas costas e coloca na presença de Deus. Vai ser mais fácil de carregar se você colocar nas mãos de Deus. Tem algumas pessoas que chegam em mim e falam: mas o apóstolo, ele é tão forte, nem parece que está acontecendo o que está acontecendo. É porque eu coloco tudo nas mãos de Deus. Eu procuro não pensar muito sobre o assunto. Eu prefiro esperar um milagre de Deus. Oh Senhor, na tua presença nessa noite. Tem pessoas aqui, Pai, que estão voltando a crer, mesmo sem ver. Tem pessoas aqui que estão acreditando que quando temos comunhão em Ti, o impossível é possível, Senhor. Tem pessoas aqui nessa noite, Pai, e eu me coloco no meio, que vamos ver os milagres, os sinais e os prodígios, porque cremos, não porque vemos, mas porque cremos, acreditamos. Tudo é possível ao que crê. Oh Deus, obrigado, Pai, que quando estamos totalmente isolados, angustiados, perturbados, a Tua palavra vem e fala: simplesmente creia. Creia. Acredite, filho. Deus sabe o que é melhor para você. Ele tem o controle de tudo. E nessa noite, Ele está olhando para você, exercitando a sua fé aqui nessa noite. Que Deus te abençoe. Que você possa ver o agir de Deus na tua vida. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo. Que nessa noite você possa sentir a presença dEle. Sair daqui na certeza que as suas orações nas madrugadas estão tendo efeito. Ainda que você não esteja vendo, aquelas orações estão chegando e estão indo mais longe do que você acredita. Não está tocando só em uma pessoa, não. Está tocando em muitas pessoas. Porque o justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, Deus não vai trazer. E a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Erga sua mão nessa hora. Coloque a mão para o céu.
E mediante essa palavra, Senhor, de destino para as nossas vidas, cada um aqui com a mão levantada, como pastor, apóstolo e autoridade, Senhor, estabelecida por Ti, Senhor, eu abençoo essa sua igreja linda, esses filhos movidos pela fé, que vão se mover neste universo do Espírito Santo, que vão ver sinais e prodígios. Eu abençoo cada família aqui representada, na certeza que nós veremos o melhor, que o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Eu abençoo toda a igreja, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E a igreja apostólica Chamas Vivas diz: amém? Vidas, células, famílias, multidões. Não